eu estava pensando essa coisa da harpa, estava pensando nós vinha conversando a questão do Everton, né? Ele passa aquela imagem de uma pessoa que se esforça nos seus ideais. E claro que isso não vai ser problema. Então, também boa noite, pessoal. Oi, Ângela, boa noite. Estamos aqui fazendo um pouquinho de tempo. Oi, mamãe. Tudo bom, mamãe Débora? Vicente quase chegando. Não, ainda falta um mês, né, Débora? Falta pouquinho. Mas a gente está louca já para ver a carinha. Tudo bem, gente? João Lauro Hazer. Seja bem-vindo, João. Então, vamos iniciar? Vamos iniciar. Como de hábito, nós sempre fazemos uma prece de abertura. Eu convido a todos que já se fazem presentes conosco, não é? Que possamos silenciar as nossas dificuldades, possamos ouvir levemente os nossos batimentos cardíacos, nos deixando bem distantes de todas as nossas dificuldades. E assim vamos ao encontro de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, dando graças a todos por esse doce momento. Que Deus permita, sim, que este sol de primavera possa aquecer as nossas almas, possa iluminar o nosso caminho, renovar as nossas energias tão gastas em razão das nossas dificuldades do dia a dia. Que Deus permita que esse halo solar possa criar em torno de nós, da nossa casa, uma tela magnética protetora, evitando que toda e qualquer dificuldade, dissensões, discussões, egoísmos, possa fazer parte do nosso dia a dia. Que possamos estar imunes a tudo isso, graças aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes, que sejam elas todas guiadas para o bem. Assim, Senhor, nós graças te damos por tudo isso. Rogamos a Ti que a noite de hoje seja branda, suave e muito positiva, que possamos aprender tudo aquilo que Jesus nos traz através da Boa Nova. Que sempre seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Que assim seja, Pai. Bom, queridos amigos, nós já tomamos os nossos assentos na casa de Pedro. Ele desmerece qualquer convite, porque nós já somos sócios dessa coletividade, né? Então, podemos começar, e vocês sabem que o nosso assunto de hoje tem o título A Glória do Esforço. Está lá no livro Jesus no Lar, do nosso querido irmão Neio Lúcio. O capítulo é o 43. E começa assim. Jesus e seus discípulos conversavam animadamente na casa de Pedro. Era o final do dia, de um dia cansativo, de muito trabalho. Tiago era o mais falante. Abordava as dificuldades naturais de aprender, da preparação do discípulo. Falava sobre os percalços do aprimoramento. E muitas opiniões vieram à baila naquele assunto, entre aqueles irmãos. Diziam que era quase impossível praticar as lições da Boa Nova,
pois a humanidade é avessa à bondade, à renúncia e ao perdão. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza, no endurecimento, concluíram os aprendizes do mestre. O mestre, por sua vez, ouvia atentamente as conceituações expendidas pelos companheiros da reunião. De súbito, Pedro convocou o mestre a dizer sobre o assunto de que tratavam. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Prestem atenção no que Jesus disse. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Eu vou repetir. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir, falou com brandura, como era de costume o mestre. Ao tempo de Davi, havia um habilidoso músico. Era um especialista em harpa. Sua virtuose era tamanha que várias pessoas vinham de longe para ouvi-lo tocar o seu instrumento. Muitos acampavam nas proximidades da sua casa para ouvir as sublimes improvisações musicais. Dito artista fez renome e fortuna. Sua habilidade era tão grande que se supunha não haver ninguém capaz de superá-lo. Tal era a sua qualidade musical. Durante suas apresentações, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil, tolo, que servia água, doces e frutas aos assistentes. Sempre mudo, jamais conversava com quem quer que estivesse presente aos saraus do seu amo-senhor. Porém, estava sempre atento aos suaves movimentos musicais deste habilidoso músico. O tempo foi passando. Certa noite, o renomado artista voltava para casa após um jantar na casa de amigos, quando de repente passou a ouvir celeste melodia no ar. Alguém em sua casa tocava magistralmente como se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria tal figura? Lacrimando emoções, aproximava-se da casa, curioso por saber quem detinha tal habilidade artística muito superior às suas qualidades. Para sua surpresa, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo, o qual aproveitou seu tempo ouvindo, aprendendo e exercitando-se no ditoso instrumento. Passo seguinte, o artista magnânimo e famoso libertou seu escravo, conferindo-lhe a posição que por justiça merecia. Esta foi a história que Jesus então contou na casa de Pedro aos seus discípulos, não é? Que traziam imensas dificuldades no aprendizado e no aprimoramento dos seguidores da Boa Nova. Nós vamos dar prosseguimento trazendo as nossas reflexões. No curso do nosso encontro, costumo dizer, façam as suas. No final, Dona Beth vai trazer a reflexão do Cristo. Ela levantou o dedinho, ela quer falar, gente. O dedinho torto. Não, é o final, mas eu vou dar um inicial aqui. Eu achei assim tão importante essa fala aqui do Tiago, quando ele diz que é quase impossível praticar as lições da Boa Nova num mundo avesso à bondade, à renúncia e o perdão. Aí eu pergunto, que mundo é o nosso? De provas e expiações, aonde o mal predomina sobre o bem. E qual é a clientela do planeta? Espíritos imperfeitos, a caminho
da regeneração. Então, claro que naquele tempo, né? Naquele tempo as coisas eram mais difíceis. Não tinham uns livrinhos para a gente ler, não tinha o livro dos espíritos, né? Então, mas tinha Jesus. Não tinha Débora para nos aproximar dos livros, que ela faz uma bela campanha do livro. Mas, gente, as minhas reflexões, nós estamos diante de um paradoxo. As dificuldades de aprender e exercitar, segundo alegavam Tiago e os demais apóstolos. Mas nós estamos diante da facilidade em aprender e exercitar, demonstrada pelo servo atoleimado, como disse Neio Lúcio há pouco na história. Ele era um tolo, não é? Mas ele demonstrou facilidade em aprender e exercitar. Contrário. O que seria um tolo? Tolo. Atoleimado, travado, com dificuldade. Tá? Bom, isso nos leva aos atos de ensinar e aprender. A isso, né, os atos de ensinar e aprender, nós damos o nome de processo. E, queridos irmãos, o que é um processo? O processo é um conjunto sequencial de ações, de atos, cujo elenco tem por objetivo alcançar algo que se tem em vista. Nós estamos falando em aprender, ensinar e exercitar. No processo educacional, que é o assunto em tela, nós temos vários elementos. Eu vou citar agora, inicialmente, 2. Lá no final, a gente traz outros. Quais são esses 2 elementos que eu destaco, inicialmente? O educador e o educando. Nosso espaço chama-se evangelização da família. O que nós podemos considerar por evangelizar? É o ato de transmitir princípios e valores os quais norteiam as relações humanas e que nos levam à felicidade. Quem trouxe a Boa Nova? Jesus. Eu vou repetir. Evangelizar é transmitir princípios e valores trazidos por Jesus, os quais norteiam as relações humanas e que nos levam à felicidade. Dito isso, nós podemos afirmar que o educador é Jesus. E o educando quem somos? Todos nós. Dona Beth acabou de afirmar que nós estamos num mundo de provas e expiações, portanto, somos espíritos em um processo de aprimoramento. Nós estamos num processo de educação, de aprendizado. Como é que nós podemos provar tudo isso? Que Jesus é o mestre, que Jesus é o educador e que nós somos o educando. Vamos lá, vamos nos reportar ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador. Ele nos faz um convite, não é? E ele estende o convite a todos, ele não faz distinção. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis fastigados, que eu vos aliviarei. E o que nos interessa, ele diz o seguinte, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O único título que ele se assegurou ter era o de mestre. O resto, ele não tinha interesse nenhum. Mas ele se dizia mestre. Então ele faz um convite a nós. Venham até a mim e aprendei comigo, que sou. Olha a importância do verbo sou, que é uma coisa perene. Ele era humilde de coração, brando e humilde de coração. E isto ele jamais perderia, porque ele já tinha galgado todos os degraus do processo evolutivo. Nós
por vezes, estamos na condição de humildes, na condição de brandos, de suaves, mas isso é passageiro, porque nós alteramos comportamentos. O mestre dizia, eu sou. E nós podemos dizer que nós estamos, por vezes, neste processo de aprendizado. Mas vamos adiante neste nosso raciocínio, neste momento de reflexão. A lei do progresso, que está expressa no Livro dos Espíritos, determina que tudo mude, cresça e se engrandeça, que tudo cresça e se engrandeça em beleza, harmonia, justiça, a fim de espelhar o amor do Criador. Por que tu está rindo, Elizabeth? Eu estou rindo porque ele imprimiu o papelzinho, os textos, eu acho que em tamanho da fonte 11. Agora está difícil de ele enxergar um pouco, porque ele está acostumado com a fonte 14. Então, foi por isso que eu estou assim, me divertindo um pouquinho aqui. A falta de amor para com seus semelhantes, rindo das limitações de outro, vejam, mas eu perdoo. Falha, isso foi uma falha. Eu estou no momento de ser brando e pacífico de coração. Tá bom. Agora vamos adiante, porque eu me perdi aqui. A lei do progresso, expressa no Livro dos Espíritos, determina que tudo mude, cresça e se engrandeça em beleza, harmonia e justiça, a fim de espelhar o amor do Criador. Esse movimento da natureza é quase imperceptível àqueles que se encontram adormecidos. Quem são esses irmãos que ainda encontram-se adormecidos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 10, Jesus alerta aos discípulos, não vá ter com os gentios. Não é que os gentios não merecessem conhecer a Boa Nova. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, mas moravam ali nas cercanias. É que eles não tinham interesse, eles não queriam ouvir, portanto estavam adormecidos, não é? Mas neste elenco de adormecidos, há dois elementos, aqueles que não querem acordar e aqueles que querem acordar e precisam ser acordados. A esses, nós devemos estar juntos, levando a Boa Nova, procurando educá-los, procurando, através de comportamentos cristãos, de exemplos, mostrar o que Jesus nos deixou. Então, como educandos, a nossa responsabilidade qual é? É de aprendermos a moral e os bons princípios, por mais difíceis que possam nos representar. A Beth no início falou, nós estamos no mundo de provas e expiações, é difícil? Muito difícil, muito difícil. Há tanto que nós estamos há mais de 2000 anos com este ensinamento do Cristo e nós muito pouco exercitamos deste ensinamento que o Cristo nos legou. Porque nós somos difíceis de exercitar. Os apóstolos não diziam no início que a humanidade vive da avareza, da falta de perdão, avessa à bondade? É assim que nós, por vezes, nos encontramos. É que, na verdade, a preocupação do Tiago era que eles estavam fazendo um esforço para levar essa Boa Nova, mas eles não estavam vendo resultados imediatos, porque o povo ainda era muito não tinha, eles não estavam a fim de ouvir isso aí, tá? Vamos combinar assim, porque a pessoa, quando está aberta à mudança, ela ouve, ela reflete e ela tenta seguir um caminho. Mas eles estavam preocupados, que achavam que era infrutífera aquela
situação que eles estavam criando, tudo o esforço que eles estavam fazendo não estava dando resultado. E o que agora o Rocco está nos trazendo? Que isso é muito de cada um, é individual. Olha esse empregado do pianista, né, desse artista, que ele era considerado um tolo, mas ele trouxe com ele essa questão da arte, né? E aquilo para ele era uma coisa magistral. E ele ficava, enquanto ele servia, ele também aprendia, porque ele ficava olhando o patrão tocar, e oportunamente, quando o patrão saía, ele ia lá dedilhar aquela harpa. E ele tinha essa facilidade, né? E aquilo foi espontâneo. Por isso que o patrão, quando voltou e ouviu aquilo, ele se surpreendeu. Se fosse outro serviçal, ele ia ouvir, mas ele ia ficar por aí e não ia fazer nada. Ou então se achar, não, eu não posso mexer nisso aqui, mas ele foi à cata, ele foi à procura e conseguiu, pelo esforço dele, alcançar uma coisa melhor. Sempre lembrando aos amigos que estão chegando agora na nossa pequena e doce reunião, que nós estamos falando no processo de aprender, de ensinar e de exercitar. E que, por vezes, para quem aprende, é muito difícil pôr em prática, porque nós somos um pouco limitados, nós somos teimosos. E isso nos traz muita dificuldade. Mas eu lembro a frase dita por Jesus quando ele contava a história aos discípulos na casa de Pedro. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Olha o que a Beth nos trouxe ainda há pouco, não é? Jesus disse que o servo era um tolo, atoleimado, aquela cara assim de insonso, né? Só a cara. Mas ele era perseverante porque ele queria aprender a tocar harpa. Então, depende do aprendiz, e o aprendiz se dedicar, se fizer esforço, aliás, o título do nosso assunto é a glória do esforço. E ele se dedicou de tal maneira que se tornou mais virtuoso do que o próprio mestre. E o mestre, reconhecendo a sua habilidade, que extrapolou a sua, o libertou e ele deixou de ser escravo. Aproveitando a política internacional que nós nos encontramos no momento, a eleição presidencial americana, eu sempre trago o exemplo, quando Barack Obama, na primeira eleição, se candidatou a presidente, um negro, candidato a presidente num país racista, ele tinha um slogan, ele dizia, yes, we can, sim, nós podemos. Ou seja, ele queria e conseguiu. Então, a gente traz para o nosso momento aqui de aprendizado, sim, nós podemos. Se nós quisermos, nós podemos. Certamente nós não vamos nos transformar em cristãos amanhã ou depois, mas nós estamos num processo dito anteriormente, que são atos sequenciais. Então, pouco a pouco, nós vamos elencando coisas para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Qual é o objetivo? De nós nos transformarmos um pouco melhor, em pessoas melhores, e que isso trará benefício para nós e para aqueles que estão na nossa volta, mesmo quando elas riem das nossas limitações visuais. Isso faz parte do processo, né? Não foi um descuido visual. Mas é bem importante essa fala, porque muitas vezes, com os nossos filhos, ou com alguns parentes de difícil convivência, a gente
A gente fala, mas parece que a criatura não entra no caminho. E essa fala de hoje, essa mensagem de hoje, nos traz uma reflexão sobre isso. Porque nós não vamos mudar ninguém. A pessoa, se quiser, ela vai mudar, certo? Então, tem muitas vezes que a gente diz assim, eu sou espírita, e a gente ouve, não, eu fui algumas vezes lá no centro espírita, mas desisti, porque é muita mudança, muita coisa que tem que fazer, e isso aí não é para qualquer um, é só para espírita mesmo. Então, não é bem isso, é que a doutrina espírita, ela é uma filosofia, ela vai te trazer altas reflexões sobre si mesmo. E fazendo essas reflexões, a gente vai ter que tomar uma decisão. Então, ou eu continuo assim, ou eu mudo. Claro que, gente, nós temos trocentas encarnações para poder fazer isso. Nós não vamos virar anjo nessa encarnação. A não ser quem já está lá num patamar, lá, né, que o próximo já vai. Então, mas a cada decisão, nós temos que fazer o esforço. A gente tem que fazer o esforço da mudança. E assim nós vamos fazer o aprendizado. Mas isso é uma coisa que vai pouco a pouco. Por isso que quando a gente olha uma pessoa que a gente já falou trocentas vezes, ou a gente para de falar, porque já falou, e a gente tem que, ou não fala nunca mais, nem tenta. Por quê, gente? Porque ele, aos poucos, vai tomando pé das suas situações. É individual. Exatamente, esforço individual. Então, assim, eu lembro uma vez que eu resolvi tocar um órgão eletrônico lá, aprender. Então, foi uma coisa muito, assim, para mim estava sendo muito bom, mas aquele para quem convivia comigo não era tão bom. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um esforço, porque assim, a gente tem que praticar. Eu desisti porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para fazer aquilo. Para simplesmente fazer uma coisa doméstica, que era para mim, de tocar um teclado. Então, aquilo precisava de muito esforço, e eu não tinha tempo para aquilo. Então, eu tive que deixar para a próxima encarnação, porque aquilo não era, porque eu tinha outras coisas para fazer. Então, às vezes, a gente diz assim, eu queria tanto ser com aquela ali, olha lá, quero ser uma ginasta olímpica, eu quero ser... Precisa de esforço. Se para essas coisas precisa esforço, treino, tempo, para as nossas coisas íntimas, as nossas virtudes, muito mais. Já falei. Bom, gente, então, assim, arrematando rapidamente, porque lá se foram quase 30 minutos, né? Então, nesse processo de aprendizado em que nós todos estamos submetidos, nós aprendemos no lar, na escola, na rua, no trabalho, no lazer, sob a influência de irmãos nossos desencarnados. Então, assim, ora vemos, ora nós somos vistos, ora nós ensinamos, ora nós aprendemos. Mas nós precisamos filtrar essas mensagens que nos chegam e saber distinguir o que é bom e o que não é bom. Porque esse é o processo de aprendizado, esse é o processo de crescimento, de evolução. Dentro deste processo educacional, existem outros elementos. Por exemplo, disciplina. Vocês lembram quando nosso querido Chico perguntou para Emmanuel, mas o que eu preciso fazer para seguir isso que tu está me dizendo? Aí Emmanuel olhou para ele com toda a calma e disse, 3 coisas, Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Só 3 coisas. O que mais? Nós temos métodos para nós aprendermos, considerando que somos eternos educandos. Nós precisamos desentranhar de nós esta potencialidade que está latente. Jesus disse, brilhe a vossa luz, e nós temos luz.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos semideuses. Nós precisamos tirar esta capa que nos inibe para que a gente possa fazer com que as nossas virtudes latentes possam vir à tona. Que mais? Mas, puxa, por vezes é difícil e tal, mas não é impossível. Como é que nós podemos fazer? Um outro elemento é este processo de meditação que os orientais nos trazem. Comece nesse processo de autoconhecimento, não é? Meditar é olhar para dentro de si mesmo, conversar consigo, não é? O processo de autoconhecimento, saber das tuas limitações, das tuas virtudes, e poder fazer com que aquilo que não é bom fique congelado, e aquilo que é bom possa vir à tona, e dar exemplos e fazer feliz aqueles que estão à volta. Para isso, um outro elemento neste processo educacional que nós estamos submetidos é o processo de avaliação. Como dizem os nossos amados escoteiros, ao final de cada dia, procurar saber que tipo de boa ação nós fizemos para nós e para os outros. Simples, né? Bom, eu não quero me estender. Vou ler, então. Agora a reflexão do mestre Nazariano, que certamente tem um brilho muito maior disso tudo que eu e a dona Beth que já falamos, dissemos para vocês. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta, em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Esta é a procura da nossa espiritualidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo, aqueles que vivem só na materialidade. Então, aqui, o que Jesus está dizendo? Nós não vamos ficar o dia inteiro na espiritualidade, meus irmãos. Existe a materialidade porque nós precisamos trabalhar, tudo isso tem que ser usado. Porém, nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que nos esforçar para buscar o espiritual, para buscar a questão de Deus, de Jesus, nossas questões íntimas, a nossa evolução. Mas também medir as coisas, né? A materialidade está aí para nós usufruirmos, mas ela não tem que ser o principal. Então, essa é a mensagem que fica. Vamos nos esforçar, né? Pensar, sentir e agir tudo com base na boa nova do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar ao Pai senão por mim, disse Jesus. Tivemos gente nova hoje, Beatriz Padilha, seja bem-vinda. Indiara Baracuí. Que bom, gente. Felizes por tê-los no nosso convívio, todas as quintas-feiras, 19h30. Nós estaremos aqui em nome de Jesus. E vamos à nossa prece, sempre aproveitando a presença amorável de Jesus de Nazaré, pedindo a Ele o reforço da semana, nos envolvendo em fluidos positivos, energias salutares, nos dando bastante força e proteção para que possamos vencer as dificuldades do dia a dia, que nós possamos nos esforçarmos para sermos a cada dia um espírito melhor. E assim, nós possamos nos envolver com essa harmonia, trazendo aos nossos lares toda essa quietude, toda essa amorosidade,
e possamos conviver numa harmonia familiar, profissional, social, em termos dinâmicos, mas em termos de esforço naquilo que é o bem comum, o bem de amor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado à Sociedade Espírita Esperança, Ivan de Albuquerque, Irmã Esperança querida, que nos tanto ajuda e nos acolhe. Uma boa semana a todos e que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Beijo no coração de vocês. Beijo a todos vocês. Boa semana.